Lucas era um jovem estudante de 17 anos que sempre sonhou em ter seu próprio computador. Vindo de uma família simples, ele estudava usando computadores emprestados da escola. No entanto, muitas vezes as máquinas estavam quebradas ou ocupadas, atrasando seus trabalhos. Ele sentia que sua vida estava presa em um ciclo de limitações que não acabava nunca. Cada oportunidade parecia distante, como se o destino estivesse sempre um passo à frente. Ainda assim, Lucas carregava uma determinação silenciosa dentro de si. Ele acreditava que uma única chance poderia mudar tudo. Durante uma tarde nublada, enquanto voltava da escola, Lucas passou na frente de um pequeno bazar. Era uma loja desorganizada, repleta de objetos velhos e sem valor aparente. Uma placa escrita à mão anunciava: "Eletrônicos quebrados, R$ 25. Curioso, ele entrou, sentindo o cheiro forte de poeira e ferrugem antiga. O vendedor, um senhor de olhar cansado, mexia em caixas repletas de cabos. Lucas perguntou sobre notebooks, embora não tivesse grandes expectativas. O homem apenas apontou para um equipamento abandonado em um canto. O notebook estava arranhado, amassado e com a tela rachada em um dos cantos. Era um modelo antigo, sem brilho, daqueles que ninguém se daria ao trabalho de consertar. Lucas o pegou com cuidado e tentou ligá-lo, mas nada aconteceu. "Não funciona", disse o vendedor, sem sequer olhar para ele. Mesmo assim, havia algo misterioso naquele objeto parado e silencioso. Lucas sentiu uma espécie de intuição difícil de explicar. Por R$ 25, decidiu arriscar e levar o notebook para casa. Quando chegou, sua mãe ficou surpresa ao ver o objeto enferrujado nas mãos do filho. Ela perguntou por que gastar dinheiro num aparelho quebrado. Lucas respondeu que precisava tentar, pois não tinha outra opção. Subiu para o quarto e colocou o notebook sobre a mesa. Pegou uma chave e começou a abrir a tampa inferior com cuidado. Dentro havia poeira, fios soltos e um HD antigo ainda preso ao suporte. Foi então que ele percebeu: o HD parecia intacto. Lucas retirou o HD com cuidado e o conectou a um adaptador USB emprestado do vizinho. Com o coração acelerado, conectou o dispositivo ao velho computador da família. A máquina demorou alguns segundos para reconhecer o conteúdo do HD. Quando finalmente abriu, vários arquivos apareceram na tela. Entre pastas comuns, uma chamou sua atenção: Private Underline Archive. O nome parecia carregar um segredo enterrado e esquecido. Sem saber, Lucas estava prestes a mudar o rumo da própria vida. Antes de abrir a pasta, Lucas respirou fundo, sentindo um frio na barriga. O nome enigmático sugeria algo pessoal, talvez até ilegal, mas a curiosidade falou mais alto do que o medo. Ele clicou e encontrou vários arquivos criptografados, todos com extensões estranhas. No meio deles, um único documento se destacava por estar acessível. O título era simples: Read Me First. Lucas abriu o arquivo, sem imaginar o que encontraria ali. O documento revelava um texto curto, porém direto: "Se você está lendo isto, provavelmente este notebook não está mais comigo." Lucas sentiu um arrepio percorrer a espinha enquanto continuava a leitura. "Tudo o que você encontrar aqui pertence ao meu último projeto." A mensagem era assinada apenas por uma inicial, V. O tom misterioso fazia o jovem imaginar quem seria aquela pessoa. E por que tanto cuidado com arquivos aparentemente inúteis? Explorando a pasta, Lucas encontrou outra subpasta chamada Vault 12. Ela estava protegida por senha, exigindo algo que ele desconhecia completamente. Ele tentou algumas combinações óbvias, como datas e nomes encontrados no HD, mas nada funcionou. Cada tentativa falha aumentava ainda mais a ansiedade do garoto. Mas dentro da pasta principal havia um segundo arquivo texto. O título: Hint. Lucas abriu imediatamente, esperando por uma pista reveladora. A mensagem dizia: "A senha é algo que ninguém esquece, algo que sempre acompanha." Lucas franziu a testa, refletindo sobre o significado. Seria uma data, um documento, uma frase especial? Pensou. Ele analisou o restante dos arquivos e encontrou uma pasta de fotos. Havia imagens de viagens, selfies e documentos antigos digitalizados. Entre eles, a foto de um cachorro com uma coleira identificada como Rex. Lucas decidiu tentar o nome do animal como senha. Com as mãos trêmulas, digitou Rex 12. A tela carregou por um segundo que pareceu eterno. Então, finalmente, a pasta Vault 12 se abriu diante dele. Dentro dela, havia apenas um único arquivo chamado btcwallet.key. Lucas não fazia ideia do que aquilo significava, ainda. Mas algo dizia que aquele arquivo era muito mais importante do que parecia. Seu destino estava prestes a tomar um rumo inimaginável.
Lucas pesquisou rapidamente o termo btcwallet.key na internet. Ele descobriu que aquilo parecia ser um arquivo de chave privada de uma carteira de Bitcoin. Seu coração começou a acelerar com mais força do que antes. Seria possível que o antigo dono tivesse deixado criptomoedas ali? Mas o medo de se iludir o fez tentar manter os pés no chão. Ainda assim, uma esperança surgiu, quase involuntária. Ele decidiu seguir em frente e investigar mais profundamente. Baixou um software indicado por fóruns para importar carteiras antigas. O processo era delicado e exigia cuidado, pois qualquer erro poderia corromper a chave. Lucas seguiu o tutorial com extrema atenção, linha por linha. Cada etapa concluída aumentava a tensão silenciosa no quarto. Quando finalmente importou o arquivo, o programa pediu uma frase de acesso. Ele se lembrou do arquivo readme_first e da letra V. Tentou usar apenas a letra como senha, sem muita esperança. Para sua surpresa, o sistema aceitou a senha imediatamente. A carteira começou a carregar, mas o tempo parecia se arrastar. Lucas acompanhava a barra de progresso com a respiração suspensa. Quando o carregamento terminou, uma nova janela surgiu na tela. Ele se aproximou, os olhos marejando sem perceber. No canto superior direito havia um número que quase o fez cair da cadeira. 12.000000 BTC. Lucas ficou imóvel por longos segundos, sem conseguir processar aquilo. Era uma quantia que mudaria completamente sua vida e a da sua mãe. Ele tentou fazer os cálculos aproximados do valor em reais. Era mais dinheiro do que ele poderia imaginar ganhar em anos de trabalho. Mas junto com a euforia veio também um medo profundo. Aquela descoberta poderia trazer riscos que ele desconhecia. E a pergunta mais assustadora: por que alguém deixaria isso ali? Lucas respirou fundo e decidiu não contar a ninguém por enquanto. Precisava entender quem era V e como aquele notebook chegou ao bazar. Também precisava aprender como proteger aquela fortuna inesperada. Ele salvou tudo em um pendrive e desconectou o HD antigo do computador. Guardou o arquivo em uma gaveta trancada, com mãos ainda trêmulas. A noite caiu silenciosa, mas sua mente continuava inquieta. Algo lhe dizia que aquela história estava apenas começando. Na manhã seguinte, Lucas acordou com a sensação de que precisava agir rapidamente. Antes de ir à escola, decidiu retornar ao bazar onde havia comprado o notebook. O vendedor estava sentado na mesma cadeira velha, lendo um jornal amarelado. Lucas perguntou se ele lembrava quem havia deixado o notebook lá. O homem ergueu o olhar lentamente, como se buscasse na memória algo distante. Ah, aquele computador velho, veio de um lote de doações, respondeu. Mas havia algo no tom dele que parecia incompleto, quase hesitante. Lucas insistiu, perguntando se o vendedor sabia quem havia doado o lote. O homem suspirou e admitiu que não era exatamente uma doação. Disse que um rapaz havia deixado várias coisas ali, pedindo para se livrarem rápido. Segundo o vendedor, o jovem parecia nervoso e com muita pressa. Lucas sentiu uma pontada de desconfiança e curiosidade se misturarem. Perguntou se o vendedor lembrava alguma característica do rapaz. Magro, cabelo escuro, parecia cansado, respondeu ele. Já na escola, Lucas não conseguia parar de pensar no assunto. Resolveu pesquisar mais profundamente sobre carteiras antigas de Bitcoin. Descobriu que muitos programadores e mineradores do início das criptomoedas desapareceram misteriosamente. Alguns perderam as senhas, outros abandonaram projetos e outros simplesmente sumiram. Entre esses relatos, um nome chamou sua atenção: Vitor Arantes, conhecido como V. Ele era um dos pioneiros na mineração, mas havia desaparecido anos antes. Segundo fóruns, Vitor teria acumulado grandes quantias de BTC. Lucas começou a suspeitar que o notebook poderia ter pertencido a esse tal Vitor. A coincidência da letra V nos arquivos parecia mais do que apenas acaso. Se fosse verdade, aquilo significava que a carteira encontrada era parte de uma fortuna perdida. Mas também significava que alguém poderia estar procurando por ela. O medo começou a crescer dentro dele como uma sombra silenciosa. Mesmo assim, ele sabia que não podia simplesmente ignorar o que encontrou. Precisava descobrir toda a verdade antes que fosse tarde demais. Decidido, Lucas começou a criar um plano para rastrear quem era realmente V. Queria encontrar informações confiáveis, algo além dos rumores da internet. Pensou em visitar lugares mencionados nos fóruns, talvez antigos endereços. Mas antes precisava garantir que sua descoberta estivesse segura.
Ele passou o resto da tarde aprendendo sobre cold wallets e segurança digital. Quanto mais estudava, mais percebia o tamanho da responsabilidade que carregava. Era dinheiro demais para um jovem que apenas queria um computador simples. Naquela noite, Lucas estava no quarto revisando tudo o que havia descoberto. A casa estava silenciosa, exceto pelo som distante da televisão da mãe. Enquanto organizava documentos e copiava arquivos, ouviu um barulho vindo da rua. Uma motocicleta desacelerou bem em frente à sua casa, o que não era comum. Ele espiou pela janela e viu um homem de capacete olhando para a residência. O frio percorreu sua nuca de forma instantânea. Seria apenas coincidência ou alguém já sabia demais. Após alguns minutos, a moto arrancou e desapareceu na escuridão. Lucas fechou as cortinas e sentiu seu coração batendo com força. Aquela sensação de ser observado era nova e profundamente incômoda. Tentou se convencer de que estava exagerando, mas o medo persistia. Voltou ao computador e revisou a carteira digital mais uma vez. Era impossível não pensar no valor que aquilo representava. E mais impossível ainda, ignorar que alguém poderia querer recuperá-lo. No dia seguinte, Lucas decidiu conversar com seu vizinho, um técnico de informática. Ele confiava no homem e sabia que podia pedir conselhos sem levantar suspeitas. Contou apenas que havia achado um notebook com arquivos sensíveis. Sem mencionar bitcoins, apenas disse que precisava de mais proteção digital. O vizinho ensinou técnicas de segurança, como criptografia e backup offline. Lucas absorveu cada detalhe com atenção. Ela sabia que qualquer erro poderia custar caro. Enquanto caminhava de volta para casa, notou um carro preto estacionado na esquina. O motorista parecia estar olhando para o celular, mas algo não parecia natural. Lucas tentou não encarar muito, apenas continuou andando com passos acelerados. O clima pesava sobre seus ombros, como se o mundo o observasse em silêncio. Ao entrar em casa, trancou a porta imediatamente. Ele percebeu que a partir daquele momento não poderia confiar em coincidências. Algo estava se movendo ao seu redor e ele precisava estar preparado. Naquela noite, decidiu criar uma nova carteira e transferir os 12 bitcoins. Queria garantir que, mesmo que alguém recuperasse a chave antiga, não teria acesso ao valor. O processo foi tenso, cada clique acompanhado de suor nas mãos. Quando finalmente confirmou a transferência, sentiu um alívio temporário. Mas ao mesmo tempo, havia uma certeza inquietante. Aquela história tinha chamado a atenção de forças desconhecidas. E Lucas ainda estava longe de entender o que realmente estava acontecendo. No dia seguinte, Lucas acordou sentindo que algo havia mudado no ar. O silêncio da manhã parecia mais pesado que o normal, quase como um aviso. Ao descer para tomar café, percebeu sua mãe preocupada. Ela disse que alguém havia batido no portão bem cedo, perguntando por ele. Segundo ela, era um homem alto, usando boné e roupas escuras. Lucas tentou disfarçar a tensão, dizendo que talvez fosse engano, mas por dentro o pânico se espalhava como fogo. Decidido a entender quem estava atrás do notebook, Lucas voltou aos fóruns. Pesquisou pelo nome Vitor Arantes em sites alternativos e profundos da internet. Encontrou discussões antigas mencionando que Vitor trabalhava em um projeto secreto. Um usuário anônimo afirmava que Vitor havia sumido após ser perseguido. Supostamente, ele teria criado um algoritmo de mineração extremamente valioso. Outros diziam que ele guardava parte do código em arquivos cifrados e que sua fortuna em bitcoins era conhecida por poucas pessoas. Entre as mensagens, um comentário chamou sua atenção. Se alguém encontrou a chave, procure pelo santuário. Ele explicou tudo antes de desaparecer. Lucas ficou intrigado e começou a investigar o que seria esse tal santuário. Após algumas horas de pesquisa, encontrou referências a um coworking abandonado. Era um espaço que Vitor teria usado como escritório no passado. Ficava a poucos quilômetros dali, em um bairro industrial quase vazio. Lucas sentiu que precisava ir até lá, mesmo com o risco. Na mesma tarde, ele pegou sua bicicleta e seguiu até o endereço citado. O prédio estava velho, com janelas quebradas e paredes cobertas de grafite. Havia uma estranha quietude no lugar, como se ninguém pisasse ali há anos. Lucas empurrou a porta enferrujada e entrou devagar, tentando não fazer barulho. O interior estava empoeirado e escuro, iluminado apenas por frestas de luz.
Caminhou pelos corredores silenciosos em busca de algo que fizesse sentido, até que encontrou uma sala com uma placa torta escrita Sala 12. Ao entrar, viu uma mesa antiga e um quadro cheio de anotações desbotadas. Sobre a mesa, um envelope lacrado com as iniciais VA chamou sua atenção. Ele abriu com cuidado, encontrando um pendrive e uma carta. Na carta, Vitor explicava que estava sendo perseguido por pessoas poderosas. Dizia que sua fortuna precisava ficar com alguém de coração puro, e que, se o destino permitisse, essa pessoa encontraria o caminho até ali. Lucas sentiu um arrepio, aquilo parecia falar diretamente com ele. Lucas guardou o pendrive no bolso e releu a carta mais uma vez. As palavras de Vitor carregavam um tom urgente, quase desesperado. Ele dizia que aqueles que os perseguiam não buscavam justiça, mas controle. Queriam acesso ao algoritmo de mineração que ele havia criado. E, principalmente, queriam todos os bitcoins acumulados ao longo dos anos. Vitor afirmava que não podia permitir que seu trabalho caísse em mãos erradas. Por isso, confiava seu legado a alguém que não fosse movido pela ganância. Lucas sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ele nunca havia pedido nada daquilo, apenas queria um computador barato, mas agora estava envolvido em algo muito maior do que imaginava. Ao conectar o pendrive no notebook antigo do coworking, um vídeo foi exibido. Era Vitor, cansado, olhando fixamente para a câmera. Se você encontrou isso, significa que ainda há esperança, dizia ele. Mas também significa que você está em perigo. No vídeo, Vitor explicava que pessoas influentes estavam atrás dele. Elas acreditavam que ele havia escondido milhões em criptomoedas, e estavam certas. Por causa disso, Vitor teve que viver fugindo, trocando de cidade e identidade. Ele dizia que não sabia quanto tempo tinha antes de ser encontrado, e que aquele pendrive continha apenas instruções de proteção, nenhum acesso direto às carteiras, para evitar que fosse roubado, mas orientava o descobridor a manter a chave original em segurança absoluta. Lucas desligou o vídeo com o coração acelerado. Tudo estava claro agora. Aquelas pessoas provavelmente ainda procuravam pelos bitcoins, e se soubessem do notebook perdido, fariam qualquer coisa para reaver o conteúdo. Ele pensou no homem de moto, no carro preto, no homem que bateu no portão. Cada detalhe se encaixava como peças de um quebra-cabeça perigoso. Lucas decidiu que precisava agir antes que alguém chegasse até ele. A fuga não era uma opção, mas a proteção, sim. Ele voltou para casa pedalando o mais rápido que podia. Ao chegar, fechou portas e janelas e correu para o quarto. Com mais conhecimento do que antes, criou camadas de segurança para a nova carteira. Gerou múltiplos backups criptografados e escondeu cada um em locais diferentes. Também apagou rastros digitais que pudessem entregar sua identidade. Quando terminou, sentiu que havia dado seu primeiro passo real de proteção, mas sabia que a próxima escolha seria decisiva: desaparecer ou enfrentar o destino. Na manhã seguinte, Lucas acordou determinado a não viver com medo. Sabia que fugir só aumentaria a sensação de perseguição e insegurança. Em vez disso, decidiu buscar ajuda profissional, alguém que entendesse de criptografia. Procurou um professor da escola conhecido por seus estudos em tecnologia. Sem revelar a existência dos bitcoins, explicou que achara arquivos sigilosos. O professor aconselhou medidas avançadas de anonimização digital. Dizia que certos dados, se valiosos, atraíam gente perigosa. Seguindo os conselhos, Lucas aprimorou ainda mais sua segurança. Criou uma carteira fria com múltiplas assinaturas e removeu qualquer acesso online. Desconectou o velho HD permanentemente e destruiu o adaptador que usou. Também substituiu o sistema operacional do computador por um ambiente limpo. Cada passo reduziu o risco de ser rastreado por invasores. Enquanto fazia isso, percebeu o quanto havia amadurecido em poucos dias. Estava lidando com algo que até adultos temiam compreender. Dias depois, o carro preto não apareceu mais na rua. Nenhum estranho bateu ao portão, e a motocicleta não voltou. A tensão parecia ter se dissipado, mas Lucas sabia que não podia baixar a guarda. Ele decidiu enviar uma mensagem anônima em um fórum antigo sobre Vitor. Escreveu apenas: "A obra dele está protegida, ninguém mais vai tocar." Minutos depois, recebeu uma resposta curta, então ele escolheu bem. Aquilo confirmou que pessoas ainda observavam, mas com respeito, não ameaça. Com o tempo, Lucas começou a planejar como usar aquela fortuna. Não queria luxo, nem ostentação, nem chamar atenção para si. Seu objetivo era mudar a própria vida e ajudar sua mãe a ter um futuro digno.
pensou em usar uma pequena parte para estudos, cursos e estrutura. O resto manteria intocado, protegido até o momento certo. Ele sabia que carregava um legado, e não apenas dinheiro. Um legado que representava trabalho, risco e esperança. Meses depois, Lucas já estava na faculdade estudando tecnologia. Continuava levando uma vida simples, sem que ninguém soubesse da fortuna oculta. O notebook quebrado permanecia guardado como símbolo de um destino improvável. Às vezes, ele relia a carta de Vitor, lembrando-se da responsabilidade recebida. E, em silêncio, agradecia por ter sido considerado digno daquele tesouro. A história poderia ter terminado em tragédia, mas virou renascimento. Lucas, o jovem abandonado, havia encontrado mais que bitcoins, encontrara um propósito.